A paz do Senhor a todos vocês que estão acompanhando a gente nessa live. Gostaria, antes de entrar direto na palavra, fazer uma breve introdução com vocês. Devido ao surto de coronavírus, nós estamos fazendo essas transmissões ao vivo para falar um pouco da palavra de Deus, para que, mesmo de portas fechadas, nós continuemos falando do Senhor, falando da sua palavra. E eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao meu pastor presidente, o pastor Aguinaldo, que nos comissionou a essa missão de estar falando hoje para todos vocês. Eu represento aqui a Assembleia de Deus, Tempo de Deus, Aguinaldo, e agradecer também a minha pastora Graça, a todos que confiaram em nós para falar hoje, para trazer essa reflexão em nome da nossa igreja. Eu gostaria muito de agradecer a vocês que estão aqui nos assistindo, todos que pararam um tempo para ouvir o que Deus tem a falar conosco hoje. E eu sei que vai ser proveitoso para todos nós, para as nossas vidas, porque nesses momentos difíceis, nesses momentos de isolamento social, é muito importante a gente parar um tempinho para sentir a presença de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Deus sempre tem algo a falar conosco que vai tocar o nosso coração. E justamente estamos aqui hoje para fazer essa chamada de vídeo para vocês, para que todos nós possamos parar juntos e unidos pensarmos em Deus. Então você fica à vontade para comentar o que você quiser, para compartilhar o vídeo. Fique na liberdade que o Espírito Santo der para vocês. Antes de iniciar a palavra, eu gostaria de fazer uma oração inicial. E eu gostaria que vocês todos, quem estiver assistindo esse vídeo nesse momento, na sua frase, orar. Amém? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, obrigado por estarmos aqui, meu Deus. Porque ainda que impossibilitados, Senhor, de estar na sua casa, unidos, juntos, ainda estamos aqui na tua presença, Pai. Então, Senhor, nos guarda, Senhor. Dirige, Senhor, a cada palavra que sair da minha boca. Porque eu não sou nada além de um instrumento teu, Pai. Abençoa todos que estão ouvindo, Senhor, todos os lares, todos os corações, Senhor Jesus, que muitas vezes estão preocupados, estão entristecidos, Senhor, de alguma maneira sofrendo por esse... Eu peço a Ti, Senhor. Eu peço a Ti, Espírito Santo, que vá de encontro a eles. Assim como o Senhor me socorreu no dia da minha angústia, eu sei que eu socorro hoje. A toda essa humanidade, Pai. Todo esse país, Senhor Jesus, o mundo inteiro, Senhor Jesus, que está hoje parado, Senhor. Alcança-o, Senhor. Traz cura e libertação, Pai, e renovação da alma, Senhor. Que venhamos a entender, Pai, que nada foge da Tua vontade, Senhor. Que ela é boa, perfeita, e ela pode transformar as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, eu peço que dirija, Senhor, este momento, para que tudo, Senhor, seja feito para a honra e glória do Teu nome, Pai. Para que tudo seja feito, Senhor Jesus, conforme o Teu querer, Pai. Ignora, Senhor Jesus, as minhas limitações, Senhor, porque muitas vezes, Pai, o nervosismo bate, Senhor. Mas maior é o Senhor, meu Deus, que pode nos socorrer, que pode nos, Senhor Jesus, estender a mão nessas horas de dificuldade. Espírito Santo, este momento é Teu, Pai. Eu só sou um instrumento, Senhor, então me usa como instrumento da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. A reflexão que eu trago para vocês hoje, ela se encontra, deixa eu pegar meu livro aqui, se encontra no livro de Juízes, no capítulo 6. Eu vou dar um tempinho porque vocês devem estar com a Bíblia, né? Então vocês estão abrindo agora. Juízes, capítulo 6. Vamos lá. Capítulo 6, em diante. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semelhante a Israel, subiam os medianitas e amalequitas, e também os do oriente contra eles subiam. Impunham-se contra eles no campo, e destruíam a novidade da terra, até que chegaram a Gaza. E não deixando mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem eles aos seus camelos, e entravam na terra para possuir.
Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, chamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos medianitas, enviou o Senhor um homem, profeta aos filhos de Israel, e lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam. Eu os expeli diante de vós, e a vós dei a sua terra. Eu vos disse: Eu sou o vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja a terra habitais. Mas não destes ouvido à minha voz. O que me chama a atenção nessa palavra, meus irmãos, é a seguinte: Israel passou a sofrer perseguição dos medianitas. Isso diz bem claro no texto. Mas se a gente olhar o porquê dessa perseguição, esse empobrecimento, como ele diz no versículo, foi causado pela própria atitude deles. Veja bem, Israel foi tirada do Egito. Israel soube chegar onde eles chegaram. Só que naquele momento eles desagradaram ao Senhor. Quando eles estavam na terra, quando eles possuíam toda a segurança e estrutura que Deus tinha dado para eles. E isso faz a gente pensar muito, porque no atual cenário que nós temos vivido, muitas vezes nós queremos fugir da responsabilidade. Muitas vezes, irmãos, acontecem coisas ruins e nós queremos procurar um terceiro, outro culpado, nós mesmos. Aí nós falamos: eu não entendo por que Deus faz isso, porque aquilo outro acontece. Mas quem causou essa própria aflição para nós mesmos fomos nós. Tem um versículo que fala isso: do que se queixa o homem? Ele se queixa das suas próprias falhas. E isso é muito alarmante nesse texto, porque Deus era com eles, mas eles preferiram trocar isso por pecar, por desagradar a Deus. E nisso, irmãos, abriram uma brecha para que os medianitas entrassem e fizessem coisas terríveis no reino de Israel. E isso me chama muita atenção. Os medianitas prevaleceram contra eles e o texto fala muito claro que eles eram como gafanhotos. Quando Israel, a partir do momento que Israel era próspera e vivia muito bem, Israel estava bem. Aí Israel trocou a segurança dela, trocou a fidelidade dela para com Deus, e por isso abriu uma brecha para que os medianitas entrassem e se infiltrassem e arrasassem com a terra. E isso foi tão alarmante que eles começaram a minar os campos deles, as plantações deles. Aí Israel se esforçava, trabalhava, Israel colocava a mão no arado, porém, quando estava nascendo o fruto, eles roubavam. Roubavam os gados, roubavam os jumentos, roubavam tudo que naquela época de Israel era importante para eles. Se manter, cultivar, ter uma economia saudável, vamos dizer assim. E o que a gente vê nesse texto é outra coisa que é alarmante. Que quando a gente tem uma brecha aberta, antes, se não fechar essa brecha, esse respaldo que a gente deu para o inimigo nos ferir, se não fechar isso, não adianta você plantar, não adianta você cultivar nada. Aí você pensa o seguinte: o Pedro está falando de dinheiro, o Pedro está falando de bens materiais. Eu não estou falando só disso, irmãos. Aonde o inimigo tem nos roubado? A gente às vezes fica pensando assim: o inimigo tem me roubado no meu dinheiro, eu não tenho o carro que eu quero, ou a casa que eu gostaria de ter, mas o inimigo também nos rouba na nossa mente. Esse empobrecimento que fala aqui, porque existe empobrecimento. A Bíblia usa essa palavra no versículo 6, que eu vou ler de novo para vocês. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha só como é profundo esse versículo. Eles começaram a empobrecer porque os medianitas atacavam eles. E muitas vezes, irmãos, esse ataque de Satanás, porque aqui os medianitas representam Satanás. Não sei se todos que estão acreditam nisso, que Satanás ele também tem um poder, ele também entra, ele também destrói muita coisa que é importante para nós. Mas muitas vezes nós abrimos brechas na nossa vida para ele invadir, para ele lançar coisas erradas na nossa mente. Lançar que a gente está sozinho, lançar que tudo isso é culpa de A, de B ou de C. Lançar coisas que nos separam, coisas que nos levam a um empobrecimento. E muitas vezes ele não é só físico, ele pode ser espiritual.
Porque muitas vezes você tá com dinheiro no banco, você tá indo bem, você tá sobrevivendo nessa quarentena, tem uma reserva boa, mas porém você tá regredindo. Ninguém aguenta ficar perto de você. Às vezes o seu discurso ele é pesado, você não tem paciência, você não tem amor no seu coração. Isso é a falta que Deus faz na nossa vida. Quando a gente troca a presença de Deus por fazer o que a gente quer e deixar os medianitas entrarem, invadirem a nossa vida e lançarem coisas ruins. Isso que acontece, um empobrecimento espiritual, acaba a paz. Aí você pode ser extrovertido, conversar, brincar e falar muitas coisas. Mas a verdade é que quando você põe a cabeça no travesseiro, você sente um empobrecimento. Você sente que está faltando alguma coisa. Às vezes é um vazio que ele não é no corpo, não é na circunstância ao redor. Às vezes é um vazio de alma. Porque nós preenchemos a nossa vida com tudo. A eternidade no nosso coração. Deus garantiu a eternidade para nós. Ele fez isso porque Ele ama a cada um de nós. Se Ele não amasse, Ele simplesmente desistiria da obra que Ele fez. Assim como Ele poderia ter desistido de Israel. Ele levou Israel até o Egito. Do Egito para a terra prometida. Fez Israel entrar naquela terra. Porém ali eles trocavam, sempre trocavam. Sempre tiravam Deus do centro e colocavam outras coisas. Colocavam coisas que só podem trazer um empobrecimento espiritual para a nossa alma. E é por isso que nós passamos muita coisa que passamos. Nós passamos por sofrimentos desnecessários, discussões desnecessárias. Às vezes nós estamos vazios. Mas nós temos muito potencial, porque Cristo chamou a cada um de nós. Aí você vai me falar, mas se Deus é Deus, por que Ele permite essa situação? Entenda uma coisa. Deus te deu livre-arbítrio. Você está aqui na Terra e você é responsável por todas as suas atitudes, para o melhor ou para o pior. Deus só pode agir na sua vida a partir do momento que você deixa. Se você não permitir essa ação de Deus na sua vida, ela não vai acontecer. Se você fica no seu canto dizendo Deus não existe, ou está todo mundo errado, não sei, Deus nunca vai poder mudar, porque Deus ele é um cavalheiro. Ele não vai entrar na sua vida se você não der lugar. Existe uma pessoa chamada Espírito Santo. E ele habita em todos aqueles que abrirem o coração e deixarem ele habitar. Mas se você fecha teu coração, ele não entra. Mas os medianitas entram. Porque o diabo ele não é essência, ele simplesmente faz. Ele coloca uma ideia na sua cabeça. Essa ideia vai te trazer tristeza. Essa tristeza te leva a uma depressão e uma morte. Física e espiritual. Porque ele veio para destruir. E Jesus veio para reconstruir. Quando nós somos vítimas das nossas escolhas e permanecemos na teimosia de ser vítimas das nossas escolhas e ainda culpamos todo mundo. A culpa é do meu pai, é da minha mãe, é do pastor da igreja, é de qualquer um, menos minha. Eu não chamo essa responsabilidade para mim. As pessoas me tratam mal. Mas como é que você tem tratado as pessoas? Será que você tem uma postura agradável? Será que você confia no Senhor? Será que você está desenvolvendo os frutos do Espírito na sua vida? Eu queria que vocês abrissem com a Bíblia de vocês lá em Gálatas 5. A gente vai falar um pouco sobre os frutos do Espírito. Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É engraçado, né? Nesse atual cenário que nós temos vivido de intolerância, de falta de amor, de falta de expressa muita opinião em redes sociais. E aí, nós passamos por isso, segundo o nosso ego, esse é o que eu acho, é o que é certo. Só que ninguém
se comprimido, sabe, irmãos? Tem pessoas que vocês não veem há anos, mas para ter um debate terrível na rede social e dar um péssimo exemplo, nós temos capacidade. Mas nós não temos capacidade de dizer, olha, Jesus te ama. Jesus te ama. Sabe que o ser humano ele é muito complexo. Não é só... Porque eu trabalho com jovens e sei como é que é. Aquele jovem que é muito revoltado. Porque um dia eu fui e a gente vê claramente que é alguma coisa que está atrapalhando ele. Ele está com raiva. Ele precisa extravasar essa raiva. Só que o que acontece quando alguém te dá uma pedrada? Você tem um poder na sua mão nessa hora. Você tem o poder de cancelar isso. De ser diferente. De mostrar um caminho melhor. O que Jesus falou? Eu vos dou um novo mandamento. Ele não falou assim, olha, vende tudo, dá o dízimo. Isso é importante também, é muito importante. Faz parte para manter a igreja funcionando. Mas ele disse, eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos, que vocês vos amem uns aos outros. Que vocês se respeitem uns aos outros. Que vocês façam tudo para a glória de Deus. Quando a gente ama, a gente faz tudo, irmãos. Desde ofertar numa igreja, desde dar a paz pro irmão, desde chamar uma pessoa que você teve um debate social e falar, olha, eu te amo. Me perdoa se eu te ofendi. Porque o que nos une é muito maior do que nos separa. Hoje também tem muitas pessoas que estão vendo essa rede social, que estão vendo essa live, e que talvez estão magoadas com a igreja. Alguém fez algo que tirou você da presença de Deus. E eu falo para você uma coisa, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Assuma a responsabilidade dos seus atos. Tá bom? Porque para Deus ninguém tem desculpa. A Bíblia fala isso, inexcusável. Desculpa. Cristo, ele foi o maior exemplo de amor, que foi levado até uma cruz, e naquela cruz ele se doou, ele sangrou, ele morreu a pior morte que tinha, a morte que era de ladrão, a morte que era desonrosa. Ele levou isso sobre si, e ele não abriu a boca. O que eu quero dizer para você, mas também quando a gente trata com amor, mesmo que a pessoa seja ignorante, mesmo que a pessoa esteja numa fase de maturidade, nós entendemos o que significa o Evangelho. Quando diz aquele versículo, suportando uns aos outros, suportar não é dar suporte, não é sustentar. Não que nós sejamos arrogantes a ponto de falar assim, eu sou o cara que vai dar suporte, ou a mulher que vai dar suporte. É Deus que nos dá suporte. Mas nós temos que entender à luz da palavra de Deus, que nós temos que ter paciência uns com os outros. Nós temos que ter amor uns pelos outros. Nós temos que compreender as limitações uns dos outros. Nós temos que saudar, que amar todos. Que ter um coração voltado para Cristo. Jesus, ele é amor. Ele é justiça. Mas a justiça em nada anula o amor dele. Se ele fosse justiça, ele não teria perdoado essa nação. Ele não teria levado eles até uma terra prometida. Se ele fosse só justiça, eu não estaria aqui. Se ele fosse só justiça, esse mundo já estava condenado. Mas todos os dias ele vê nós darmos lugar ao diabo. Ele vê nós abrimos 1 milhão de brechas. E pela infinita misericórdia dele, ele nos sustenta. Se nós estamos aqui, se nós resistimos, é porque Deus já nos deu a vitória, já nos deu a liberdade. É igual uma brecha. O povo que não tem pai, não foi os gentios, foi quem temia a Deus. Quem temia a Deus deixou de adorar a Deus, deixou de servir, desagradou o coração de Deus. Mas mesmo assim ele não desistiu. Ele permite, não entendam de maneira errada, ele permite porque respeita as suas coisas. Ele permite que nós passemos situações difíceis. Mas ninguém pode chegar para Deus e falar, você fez isso comigo. Nós somos o fruto das nossas decisões. As nossas decisões nos aproximam de Deus ou nos afastam. As nossas decisões nos aproximam do nosso próximo ou nos afastam. Porque ninguém, irmãos, ninguém que tem inimizade com o próximo, que tem inimizade com o seu irmão, pode dizer que é amigo de Deus. Ninguém que diz, eu te odeio, pode dizer, Senhor, eu te amo. Porque se nós não temos a capacidade de estar do nosso lado, nós não conseguiremos amar Cristo. E amar não é fácil.
Sabe o que ele fala no Sermão da Montanha? Que se alguém te der um tapa no rosto, você vira o outro lado. Se alguém te pedir a túnica, você dá também a capa. Se alguém te falar, anda 1 milha comigo, você anda 2. É pra... A justiça de Deus entregou o filho dele por amor. Deus permitiu essas ações por amor. A justiça de Deus não é na raiva, no ódio que ela se manifesta. A justiça de Deus é e te mostra a solução. Ele mostra o seu pecado, mas aponta também a saída. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não desiste da criação dele. Ele não desiste de nenhum de nós. Ainda que seja um drogado, ainda que seja um viciado, ainda que seja uma prostituta, ainda que seja um crente que fica na igreja só tentando, mas não serve a Deus como se deveria, que não demonstra, que não tem caridade no coração, que fala, mas não põe o joelho no chão para buscar o Espírito Santo. Ainda que seja pessoas que têm muitas opiniões, que têm ódio no coração. Deus é amor. Ele se entregou por todos nós. E todos nós estamos na mesma categoria, categoria de filhos. Só que uns confessaram a Cristo e uns aceitaram a viver com Cristo, porque perfeito não tem ninguém. Eu sou um dos que aceitaram a viver com Cristo, mas eu sei das minhas falhas. Voltando ao texto, irmãos. E aí os medianitas, eles surrupiavam, sabe? Eles toda vez que Israel tentava fazer alguma coisa, tentava se alimentar, eles tiravam aquilo deles. E é a mesma coisa na nossa vida. A gente tenta fazer as coisas, mas os medianitas sempre pegando o que é de melhor, o que interessa, o que é bom para as nossas vidas. E quando, olha o que aconteceu aqui, ainda no 6. Israel empobreceu muito, como eu já disse, pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Esse é o segredo. Muitas vezes, irmãos, a gente empobrece mesmo. Seja intelectualmente, seja na nossa vida espiritual, no nosso distanciamento da presença de Deus, a gente empobrece. Mas aí Deus vem quando a gente clama a Ele e nos ajuda. Só que o que Deus fala? Deus não vai falar para você, não, tá bom, então agora eu vou ajudar e não vou te falar nada. Não, Deus vai te ensinar, ó, você empobreceu por causa disso. Você parou na sua caminhada por causa disso, você se afastou por causa disso. Mas agora eu vou melhorar, eu vou mudar a situação. O segredo da vitória de um cristão, meus irmãos, não está no fazer. Na verdade ele está assim, mas no fazer em secreto. Quando a gente se ajoelha no nosso quarto e tem um particular com Deus. Agora quando a gente, até no nosso particular com Deus, a gente tem que rever nossos conceitos. Porque muitas vezes a gente já ajoelha e fala para Deus o que a gente acha, o que a gente pensa. Mas não entende que quem é o dono da obra é Deus. Que a única opinião que interessa é Deus. Eu mesmo sou uma pessoa que eu tenho muitas posições. E muitas vezes eu entro em algumas conversas que às vezes é desnecessária, às vezes não. Por causa das minhas opiniões. Mas o que eu aprendi, irmãos, com Deus recentemente é que quando nós temos uma opinião, nós temos que orar. Mesmo que a gente não tenha uma resposta, fala, Deus, eu acredito que isso é certo. Mas eu coloco no Senhor até o meu conceito, até o que eu acho ser certo. Porque é melhor a tua certeza do que a minha. Então, quando o Senhor veio, porque tudo isso nos sobreveio. E o que é que foi feito de outras maravilhas? Dizendo, no do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E nós podemos ver isso na vida de Gideão, meus irmãos. Quando Deus apareceu para ele, reconhecendo o esforço dele,